Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos, uma alegria estarmos juntos nesse programa ao vivo especial, em que eu me sinto honrado de apresentar este livro do professor Olavo de Carvalho, grande filósofo, grande amigo, O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. É um livro que tornou-se um fenômeno, né, de vendas. Ele está na sua terceira semana de mercado e desde a primeira semana já bateu o mercado como sendo um dos mais vendidos, o que é uma façanha para um livro que no Brasil trata de um temas tão amplos, mas que é um livro compendioso, é um livro de 600 páginas. Né? Eu acho que no Brasil, em que não se está acostumado a ler e ler temas, né, sérios que fazem refletir, é um fenômeno que está mostrando o quanto o brasileiro está sedento de informações verdadeiras. Essa a grande realidade que está por trás, penso, desse fenômeno de vendagem do livro, né, O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. Para aqueles que ainda não tiveram acesso ao livro, ou seja, o livro atualmente ele é o quarto mais vendido da lista dos mais vendidos da Veja, é o quarto mais vendido da lista dos mais vendidos do Globo e outras tantas listas, está em todas as listas de mais vendidos no Brasil. Para quem não sabe do que se trata, né? Então, a primeira coisa, quem é o autor desse livro, Olavo de Carvalho? Eu faço questão de apresentar esse livro aqui para o público do meu site, porque eu gostaria realmente que o público que está acostumado a acessar o site padrepauloricardo.org realmente conhecesse e se tornasse, digamos assim, seguidores, né, assíduos daquilo que é o pensamento do filósofo Olavo de Carvalho. E por que isto? Quem é Olavo de Carvalho? Bom, antes de tudo, Olavo de Carvalho é um filósofo. Filósofo no verdadeiro sentido da palavra, ou seja, trata-se de um homem que tem um pensamento filosófico próprio, é um homem que reflete, que filosofa e que nos faz refletir. Não é? Então, esta é a grande qualidade de ser este homem que busca a verdade, e busca a verdade, diria até de forma cruel, ou seja, com aquela sinceridade selvagem de quem não tem medo daquilo que irá encontrar no fim da sua investigação. Então, os filósofos antigos insistiam nessa característica do verdadeiro filósofo, que o filósofo precisava ser um homem de virtude que realmente investigasse e buscasse a verdade das coisas. O Olavo de Carvalho tem esta qualidade e esta capacidade. Agora, além de ser um homem com uma vasta obra filosófica, ele também se dedica a dar a conhecer ao grande público aquilo que não somente são algumas de suas reflexões filosóficas mais maduras, mas também a análise da realidade, não é? Ou seja, quem quer conhecer a verdade se alimenta de realidade. Agora, infelizmente, o que nós encontramos muitas vezes por aí é uma vontade louca de não enxergar o mundo real, de não enxergar a realidade. O Olavo, ele tem esta qualidade de
Não somente investigar, conhecer a verdade, mas transmiti-la como verdadeiro professor. Por isso eu sempre o chamo de professor Olavo, porque, sem dúvida alguma, o considero meu professor. Não somente amigo, mas professor. Como muitos que conheceram o professor Olavo de Carvalho, eu posso dizer que a minha vida intelectual se divide entre antes do Olavo e depois do Olavo. Por quê? Porque através da leitura dos seus artigos, ou seja, muitos destes artigos que estão aqui compilados nesse livro, através da leitura dos seus artigos, eu comecei a descobrir um mundo, né, que é o mundo real, mas que eu desconhecia. Eu sempre, como sacerdote católico, tradicional, ligado, digamos assim, a uma fidelidade à tradição, eu sempre vi a grande dificuldade que eu tinha dentro e fora da igreja, porque apanhava de todos os lados. Eu ficava admirado, mas eu só quero ser fiel, eu só quero ir atrás da verdade, só quero conhecer as coisas verdadeiras e transmiti-las. Eu apanhava, não sabia por quê. Então, foi a partir de 2002, quando eu conheci o pensamento do Olavo, que eu comecei a entender o porquê. Muitos dos meus alunos no site padrepauloricardo.org me conheceram através daquelas aulas sobre marxismo cultural, né? E Revolução Gramsciana, Companhia Limitada. Bom, estas aulas não existiriam se eu não tivesse conhecido o professor Olavo de Carvalho. Então, é aqui que está a raiz, a fonte daquilo que foi a minha investigação. É claro que eu, como tantos outros alunos do professor, depois descobrimos coisas ou investigamos coisas que não necessariamente aprendemos com ele, não é? Mas o que é interessante é que, através dos artigos do professor Olavo de Carvalho, se descortina um mundo novo, um mundo que faz muito mais sentido do que este mundo irreal e fictício no qual a sociedade vive. É por isso que o livro se chama O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. Por que esse título aparentemente é ofensivo? Não é? Parece somente uma jogada de marketing, mas não é nada disso. A palavra idiota, não é? Ela vem do grego e idios quer dizer aquilo que é próprio, não é? Um idiota é uma pessoa fechado no seu pequeno mundo, no seu mundinho. O que acontece é que esta idiotice na qual nós nos encontramos tornou-se uma idiotice coletiva, não é? Não é à toa que o próprio Olavo tem alguns livros chamado O Imbecil Coletivo. Ou seja, uma idiotice onde as pessoas estão fechadas num mundo irreal. Se isso fosse simplesmente um fenômeno de uma pessoa autista, seria compreensível, mas quando isso se torna uma epidemia social, onde as pessoas simplesmente não parecem que querem conhecer a realidade. Então, quando você tem acesso às informações que estão nos artigos do professor Olavo de Carvalho, você começa a enxergar por quê. Por que é que você sempre desconfiou que o mundo não era do jeito que as pessoas estavam contando? Ou seja, você percebeu, sempre notou que você percebia o mundo de um jeito que diferente daquilo que se ouve na mídia, diferente daquilo que se ouve na opinião, no senso comum, na opinião geral. Então, por que isso? Por que isso? Né? Então, aqui é a grande contribuição do professor Olavo de Carvalho. O que está contido nesse livro, né, são 20 anos, praticamente, de trabalho do professor Olavo de Carvalho nos veículos de comunicação da grande mídia. Estes artigos, são quase 200 artigos, foram organizados, né, por um jovem
chamado Felipe Moura Brasil, e foram organizados de uma forma muito inteligente. É interessante as pessoas fazerem questão de comprar um livro que, no fundo, está todo à disposição na internet, porque os textos que estão aqui estão à disposição na internet. Mas a grande diferença, digamos assim, o valor desse volume está exatamente no fato de que os artigos que estão dispersos na internet estão aqui organizados, não é? De uma forma bastante lógica, por temas, e não somente isso, com abundantes notas. As notas que o Felipe Moura Brasil fez são notas muito interessantes e que mostram o grande trabalho desse rapaz. O Felipe está realmente de parabéns com aquilo que ele fez, é um trabalho assim invejável e é um serviço enorme que você, Felipe, prestou ao nosso país, né? Fazendo essa compilação, essa organização que está aqui. Por quê? Porque os artigos estão não somente comentados nas notas, mas são comentados com referências à obra do professor Olavo de Carvalho, a livros, artigos e outras publicações que o professor fez, que não estão aqui, mas também há uma referência interna dos artigos uns com os outros, de tal forma que esses quase 200 artigos que estão aqui realmente tornaram-se um corpo compacto, sólido, não é? E bem articulado. Aquilo que poderia ser simplesmente uma compilação disparatada, colocada em ordem cronológica, tornou-se algo realmente, poderia até dizer, com um certo caráter enciclopédico, não é? Ou seja, a enciclopédia da realidade não somente política, mas cultural brasileira na atualidade. Então, aqui, nosso agradecimento, né, não somente ao professor Olavo por esses 20 anos de trabalho nesse campo aqui, como ao Felipe Moura Brasil. Agora, eu gostaria de recordar a vocês que o professor Olavo não é somente um jornalista que publica artigos. Isso daqui é simplesmente a camada mais, digamos assim, externa da sua obra, não é? Vocês, adquirindo esse livro e lendo essas 600 páginas, se você não conhece o pensamento do professor Olavo, eu posso dizer a você uma coisa certa. Depois de ler estes artigos, você não será o mesmo e você não verá o mundo da mesma forma, não é? Por isso, aconselho imensamente a aquisição e a leitura do livro. O livro, graças a Deus, está vendendo muito no mercado, então, por isso, algumas livrarias estão com dificuldade de prover, né, a demanda. No entanto, agora, sexta-feira, parece que a coisa já vai se normalizar, já estamos na 3ª edição, indo para a 4ª edição do livro, em 3 semanas, né, que é um fenômeno extraordinário. Com esse livro, você adquirindo, você lendo, você poderá ver o seguinte: esse livro pode ser lido de cabo a rabo, ou seja, do início ao fim, em sequência, ou você pode simplesmente começar por temáticas que sejam do seu interesse. Mas eu devo dizer a você uma coisa: o livro é algo que realmente é entusiasmante, no sentido de que é de fácil leitura para aqueles que conhecem o estilo do professor. O professor, nesses artigos, ele não tem uma linguagem filosófica rebuscada, mas tem um estilo
de escritura bastante inteligente. Para aqueles que gostariam de se aprofundar nessa realidade e que não gostariam de ficar somente nessa parte mais superficial, que já é um estrondo, não é? Eu estou dizendo para vocês que essas 600 páginas são a superfície da obra do Olavo de Carvalho. Você leia e você vai ver que essas 600 páginas já são um estrondo, já vão virar a sua vida pelo avesso. Mas aqueles que quiserem realmente conhecer a fundo o pensamento do professor Olavo, que queiram entrar no estudo, não somente da filosofia, mas da realidade em si, da realidade política que nós vivemos, eu aconselho que você se matricule no seminário de filosofia do professor Olavo de Carvalho, né? Então, basta colocar aí num site de busca, Seminário de Filosofia, né, do professor Olavo de Carvalho. Você ali tem aulas que irão claramente ensinar você a pensar, no sentido verdadeiro da palavra, né, a refletir a respeito de uma realidade de forma bastante objetiva. Se você quiser ter uma noção daquilo que é a obra do professor Olavo de forma bastante condensada, existe um resumo de isso aqui, na impressão que eu fiz, são 6 páginas, né? O resumo de umas 6 páginas que está no site adominem.com.br, você encontra aí, está seguindo ao vivo no nosso site, você vai encontrar um link, um resumo da filosofia do professor Olavo de Carvalho, feito por um aluno, o Ronald Robson. Esse resumo foi postado no dia 24 de agosto de 2013 e que foi intitulado Elementos da Filosofia de Olavo de Carvalho, notas para uma leitura de O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. Veja, aqui o Ronald Robson, ele colocou a filosofia do professor Olavo em 8 grandes blocos, não é? Numa espécie de mapeamento da filosofia do professor. Se você está acostumado à reflexão filosófica e à leitura filosófica, leia essas páginas. São empenhativas, né? Não são páginas de fácil leitura, principalmente porque elas são uma espécie de quase que índice, por assim dizer, não é? Ou seja, é um mapa que reconhece o terreno e organiza, de uma forma geral, o pensamento do professor Olavo de Carvalho em 8 grandes blocos. E você vê claramente, né, a profundidade e a grandeza daquilo que é o pensamento desse homem, né? Portanto, isto que você tem aqui no livro, O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota, é simplesmente, né, a pontinha do iceberg. O professor desenvolve mesmo o seu pensamento e expressa a profundidade do seu pensamento nos seus livros, nas inúmeras apostilas do seu seminário de filosofia e nas aulas do seminário de filosofia. Então, para que você realmente conheça o pensamento dele, você precisa mergulhar nesse outro mundo. O mínimo que você precisa saber é realmente o mínimo, não é? Agora, o Ronald Robson faz um trabalho muito interessante que ele, além de colocar esses 8 grandes blocos, no final, ele também faz referência ao livro. Então, se você quiser saber a respeito do primeiro bloco, né, daquele primeiro tema, então ele faz uma lista de artigos que estão no livro. Do segundo,
os artigos, e ele vai, então, fazendo referência e mandando você para a leitura do livro, assim, para você ter uma noção básica, né, daquilo que é o pensamento do professor Olavo. O resumo está muito bem feito, é muito fiel ao pensamento do professor e é uma fonte segura daquilo que é o pensamento do Olavo de Carvalho. Para aqueles que são menos afeitos à filosofia e acharem o texto do Ronald Robson um pouco, né, pedreira, né, um pouco difícil de leitura, então você pode, para ter uma noção, não somente daquilo que o Padre Paulo está dizendo, mas ter um outro autor que indique o que é que significa esse livro do professor Olavo de Carvalho, eu indico para você a leitura da recensão que foi feita pelo Reinaldo Azevedo, que está no blog do Reinaldo, não é? No site da revista Veja, então veja.abril.com.br, no blog do Reinaldo Azevedo, está lá a recensão que foi postada no dia 2 de setembro pelo Reinaldo Azevedo. Também é uma apresentação bastante honesta, mais popular, mais fácil de se compreender, porque, claro, o Reinaldo aqui não quer absolutamente fazer grandes incursões no pensamento do professor Olavo, mas quer simplesmente fazer uma apresentação do livro em si, naquilo que ele é, ou seja, é um livro, sim, de um jornalista filósofo, são artigos de jornal, mas o Reinaldo Azevedo mostra a profundidade, a honestidade e a grandeza do Olavo de Carvalho. E o Reinaldo Azevedo diz uma coisa muito importante, que nós todos, né, podemos constatar isto. Os artigos do professor Olavo são de uma lucidez extraordinária e ele coloca com a antecipação de 10, 15, 20 anos, aquilo que hoje talvez nós já estejamos enxergando, mas que ele há 15, 20 anos já previa e dizia, não é? Hoje as pessoas estão meio atordoadas dizendo, mas como é que isso está acontecendo? Bom, o professor Olavo já previa isso há 20 anos, há 15 anos, há 10 anos. É uma coisa extraordinária. E o Reinaldo Azevedo muito acertadamente nos faz notar isso, né? O quanto o professor Olavo foi, poderíamos dizer, no sentido amplo da palavra, profético, não é? Profético em duplo sentido, primeiro, porque usando a sua investigação, a sua inteligência, a sua análise, ele já mostrou para que rumo as coisas iriam, e não somente profético no sentido de que com destemor denunciou sem querer agradar, né? Então, realmente, o professor Olavo é um grande continuador daquilo que ele mesmo chama em suas aulas de projeto socrático, não é? Aquilo que a realidade, conhecer esta realidade, essa vontade séria, virtuosa de expor a verdade, doa a quem doer, não é? Com uma honestidade que só pode fazer bem à alma, só pode fazer bem às pessoas. Então, um pouco esta é a apresentação geral, não é, do livro. Eu aconselho a aquisição e a leitura. E antes de colocarmos o nosso intervalo, eu gostaria de lançar aqui um tema para nós voltarmos depois do intervalo. Uma das coisas que eu sinto uma grande dificuldade entre os meus alunos e entre as pessoas que acessam, né, a internet e o site é exatamente
fenômeno que o Olavo denunciava no dia 12 de dezembro de 2012, está no livro na página 86, um artigo chamado Os Histéricos no Poder. Essa realidade de histeria, infelizmente, ela existe, é real e está dentro e fora da igreja. Aquilo que é a análise do próprio professor Olavo, como é colocado nesse artigo aqui, eu gostaria de expor para vocês, para nós pegarmos um tema do que está aqui, né? Roermos um pouco este osso juntos e vermos qual é a grande dificuldade que nós encontramos em tantos debates de internet e tantos debates que parecem infrutíferos, né? Quando nós vemos, por exemplo, debates da igreja entre tradicionalistas ou menos tradicionalistas, etc., as pessoas parece que não conseguem realmente debater de uma forma séria e honesta porque estão doentes, né, de uma certa histeria. O que é que isso significa, né? Gostaríamos de analisar um pouquinho depois do intervalo. Vou estar aberto também às perguntas, aquilo que vocês quiserem perguntar a respeito dessa obra, mas voltamos já já. 5 minutinhos e já estamos de volta. Muito bem, nós voltamos então ao nosso programa e gostaríamos de abordar esse tema dos histéricos no poder. Por que é que eu escolhi esse tema? Eu escolhi esse tema porque isso, infelizmente, não está somente no pessoal da esquerda e não está somente naqueles que estão no poder. Infelizmente, isto também está nas pessoas de igreja, ou seja, também está nesses grupos que frequentam o meu site, pessoas que são meus alunos e que nós precisávamos nos vacinar contra esta dificuldade. O que é histeria, né? A histeria, de uma forma geral, as pessoas acham que histeria seria uma pessoa ter chiliques, né? Mas não é isso. O Olavo coloca na página 98 a seguinte frase que já esclarece o conceito. O histérico não sente o que percebe, mas o que imagina. Agora, o que acontece é isto. A pessoa, ela tem uma imaginação, ela começa a viver a partir daquilo que ela imagina que seja o real, ao invés de realmente ir na direção da realidade. E aqui é que o professor Olavo é extraordinário no seu seminário de filosofia, porque ele quebra, né, essas manias mentais que todos nós temos, infelizmente, porque a base daquilo que é a cultura atual é uma base revolucionária. Todos nós temos cacoetes mentais, manias linguísticas, formas de nos expressarmos que são formas que pertencem a um grupo. Esse grupo, de alguma forma, é um grupo histérico, que se alimenta na sua linguagem histérica. Então, o que acontece? As pessoas começam a viver não a partir daquilo que é o mundo real, mas a partir daquilo que é a linguagem do grupo. O grupo se alimenta, não é? As pessoas vão se alimentando mutuamente com aquela linguagem que parece ser realidade. O histérico começa a ter a impressão de que aquilo é o mundo real, porque todo mundo está dizendo a mesma coisa. Já que todo o meu grupinho está dizendo aquilo, então aquilo é real. E aí acontece esse fenômeno, né, das pessoas não terem a capacidade de um verdadeiro diálogo e de uma verdadeira busca da verdade. As pessoas
estão tão bitoladas nesse tipo de coisa que não são capazes de realmente dialogar. Por exemplo, nós temos aqui algumas perguntas, eu não vou ler o nome das pessoas, mas as perguntas que estão aparecendo, por exemplo, com relação ao Olavo, de uma forma geral. Mas o Olavo, ele prega o liberalismo, então ele está excomungado. O Olavo, ele é gnóstico, então ele está excomungado. Como é que o Padre Paulo elogia o Olavo de Carvalho por isso, por aquilo? Meu irmão, isto, não é, que você está alegando, não é, precisa ter um contato com o mundo real. E não simplesmente porque você está reverberando aquilo que o seu grupo está dizendo ou imaginando, não é? Pegue, por favor, eu aconselho você a ir ao mundo real, não é? Então, pegue, por favor, isso que está no site adominem.com.br, Elementos da Filosofia do Olavo de Carvalho. Este é o pensamento dele. É assim que ele pensa as coisas, de uma forma muito esquemática. As pessoas que não são sequer capazes de entender o que está contido nessas páginas, aqui, nesse breve e sucinto resumo, querem agora julgar o pensamento do professor Olavo porque elas precisam de um clichê. Porque elas precisam não de uma busca à realidade, mas elas precisam de uma sensação de pertença. Não, eu pertenço a esse grupo e o meu grupo julga o Olavo assim, portanto, eu devo alimentar aquela ideia. Veja, isso aqui é simplesmente uma histeria grupal, né? Você pensa a partir de cacoetes mentais do seu grupo e você nunca foi atrás da realidade, né? Por exemplo, a grande dificuldade que algumas pessoas sentem, e isso é o eterno tema que volta todas as vezes, com relação ao professor Olavo, porque no programa Throat Speak, que é o único lugar onde ele faz isso, no programa Throat Speak, o professor Olavo fala palavrões, não é? Pois bem, deixa eu dizer para vocês com toda clareza. Eu entregaria os meus sobrinhos para serem educados pelo professor Olavo de Carvalho com os palavrões que fossem, e não os entregaria a muitos colégios religiosos católicos deste país. Aliás, a maioria deles. Por quê? Por uma razão muito simples. Eles aprenderiam a verdade com o professor Olavo e nesses colégios religiosos católicos, eles aprenderiam simplesmente uma mentalidade revolucionária que os tiraria da realidade e da fé católica. O pessoal fica, né, assim, mas ele fala palavrão. Sim, ele fala palavrão. E com os palavrões dele, o professor Olavo já trouxe de volta para a Igreja Católica dezenas de pessoas. E eu sou testemunha disso. Porque nos lugares onde eu vou no Brasil, e eu viajo muito, em todos os lugares onde eu vou dar palestra, sempre aparece um grupo de pessoas dizendo: Padre Paulo, eu sou católico graças ao site do Senhor e do professor Olavo de Carvalho. Então, ou seja, se com os palavrões ele está conseguindo acordar as pessoas e trazê-las de volta para a igreja, benditos sejam os palavrões. Benditos sejam os palavrões. Enquanto certos grupos de tradicionalistas, a única coisa que conseguem fazer é reclamar da vida, se fechar dentro da sua bolha e definhar, parasitar. Então,
me desculpem, eu simplesmente não aceito esse tipo de crítica ao professor Olavo de pessoas que sequer tiveram a benevolência de entender o trabalho que está sendo feito. Não se trata de os fins justificam os meios, não é isso. Não se trata aqui de dizer, eu aceito e assino embaixo de tudo aquilo que o professor Olavo de Carvalho disse, diz ou dirá in eternum. Não. As pessoas não entendem o que é um filósofo. Eu não estou aqui indicando para que vocês procurem o professor Olavo de Carvalho para que ele ensine a vocês catecismo da Igreja Católica. Não é? Não. Eu estou indicando o professor Olavo para que ele ensine vocês a pensar. Porque filosofia nesse país, veja, se você for ver lá no resumo feito pelo Ronald Robson, ele coloca aquilo que é clássico na técnica filosófica. O professor Olavo ensina isso aos seus alunos, não é? E eu sou um dos alunos do professor Olavo de Carvalho. Na técnica filosófica, ele nos ensina que existem 7 pontos, não é? A anamnese, a meditação, o exame dialético, a pesquisa histórico-filológica, a hermenêutica, o exame de consciência e a técnica expressiva. São 7 pontos. No Brasil, aquilo que se faz nas faculdades de filosofia não é ensinar isso daqui. O que se ensina é, no máximo, o número 4, pesquisa histórico-filológica, ou seja, o que é que os vários filósofos disseram a respeito daquele tema, e o número 5, hermenêutica, não é? Ou seja, a interpretação disso. É no máximo o número 4 e o número 5. Ninguém realmente ensina a pensar. Os nossos cursos de filosofia no país não são cursos de filosofia, são cursos de cultura filosófica. Quando eu indico a vocês o seminário de filosofia do professor Olavo, eu indico a vocês um curso que irá ensinar vocês a pensar. Se vocês estão dispostos a esta aventura chamada pensar, se matricule. Agora, se você tem uma fé tão fragilzinha, não é? E convicções católicas tão débeis, que está ficando pálido diante da mínima possibilidade que talvez o Olavo diga alguma coisa que não esteja no seu catecismo, então, meu irmão, você não quer pensar, né? Você está se isentando da tarefa de pensar. É somente isto. Você não quer saber de pensar, você quer saber simplesmente de decorar fórmulas e repeti-las até mesmo sem grande reflexão e sem saber o que é que elas significam. Então, você não quer realmente fazer filosofia, não é? Agora, tudo indica que isso não é a tradição católica. Que na tradição católica da filosofia perene, não é? O fim último do homem é a contemplação da verdade, e não é possível a contemplação da verdade sem um esforço filosófico sincero. Portanto, para que você seja verdadeiramente homem, verdadeiramente humano, não é? Pelo menos essa é a grande tradição católica, você precisa de um esforço filosófico. E realmente buscar a verdade com sinceridade. De tal forma que nós sabemos muito bem, um Tomás de Aquino não teve nenhuma vergonha de ir a um pagão, como Aristóteles, e aprender dele, porque onde quer que estivesse a verdade, aí está o Espírito Santo. Então, não se trata de aqui canonizar o professor Olavo de Carvalho. Eu não estou canonizando todas as suas atitudes
e dizendo que ele é um homem impecável, embora seja um homem de uma envergadura moral realmente extraordinária. Eu o conheço pessoalmente e devo dizer que é isso mesmo. Agora, dizer que todas as atitudes, escolhas e que todo o itinerário pessoal do Olavo de Carvalho foi impecável, não, eu não estou aqui propondo uma causa de beatificação. Eu não estou beatificando o professor Olavo de Carvalho, não é? Eu estou simplesmente dizendo, se você quiser aprender a pensar e se você quiser saber o que está acontecendo na realidade do mundo, aprenda com ele. Para isto é a indicação. Esta é a indicação, tá? Se você quer aprender a respeito de liturgia, dos documentos do concílio, se você quiser aprender a respeito de catecismo, etc., etc., o Olavo de Carvalho tem um conhecimento sobre isso, sim, mas ele não é autoridade nesse campo, ele não é especializado nesse campo. Eu não estou indicando o Olavo de Carvalho para isto. Eu estou indicando como filósofo. Entende que está dando para perceber que as pessoas não... Eu estou aqui falando com você, eu estou falando, e você não é capaz de me ouvir, você só é capaz de ouvir os seus cacoetes mentais. É essa grande dificuldade que eu tenho encontrado nos últimos tempos na internet. Tão logo você coloca para uma pessoa que você está pedindo a ela encarecidamente, meu filho, pense. Liga o cérebro e pensa. Reflete sobre isso. Não. A pessoa não é, ela simplesmente se recusa a pensar. Ela não quer entrar nesta aventura chamada pensar. Ela quer continuar com seus cacoetes mentais, repetindo aquilo que é a linguagem do grupo, num comportamento histérico em que a pessoa não está em contato com a realidade, onde ela não vê o mundo real, mas ela simplesmente acha que a realidade é o que ela imagina. Então, vamos lá. Vou tentar outra vez. Vamos repetir aqui pela enésima vez. Atenção, senhores que estão assistindo esse programa. Boa noite. Estou indicando o professor Olavo de Carvalho como um pensador que irá ensinar para vocês duas coisas extraordinárias. Primeiro, como está a realidade do Brasil e do mundo. Segundo, ele pode ensinar vocês a pensar no sentido verdadeiro da palavra pensar. Ou seja, a filosofar. Ponto. Eu não estou pedindo que vocês casem com o Olavo de Carvalho, não estou pedindo que vocês comecem a acender velas na frente do retrato do Olavo de Carvalho, não estou pedindo que vocês rezem o terço para o Olavo de Carvalho, eu não estou pedindo que vocês façam consagração total ao Olavo de Carvalho, eu estou indicando, se você quiser estudar e conhecer algo do mundo da filosofia, o Olavo é um bom professor. E aí, quando você tiver entrado no curso, estudado, você certamente, como acontece com qualquer pessoa humana que tenha neurônios e pense, você certamente vai ouvir opiniões dele que talvez você não esteja de acordo. Não é? E não há nada de extraordinário nisso. Não há absolutamente nada de extraordinário nisso. Aqui que está a grande dificuldade. As pessoas não querem pensar. Eu não estou indicando o professor Olavo de Carvalho como fonte magisterial. Ele não é, né, lugar teológico. Ele não é fonte magisterial. Ele nem sequer é santo. Ele é um sujeito inteligente que pensa. E é bastante virtuoso, muito mais virtuoso do que certos pseudo-católicos que a gente encontra por aí,
que só sabem vociferar chavões ao invés de realmente buscar a verdade, né? Então, nesse sentido, é que o professor Olavo realmente é para nós um caminho extraordinário, e eu não cesso de agradecer a Deus por ter encontrado este homem na minha vida. Rezo por ele todos os dias e agradeço a Deus todos os dias, né, pelo magistério, no sentido de professor, não magistério eclesial, mas pelo magistério do professor Olavo de Carvalho. Tá bom? Então, se entenderam, bem. Se você não entendeu, meu irmãozinho, é porque é realmente má vontade, tá? Má vontade, porque as pessoas que buscam a verdade sejam tão bitoladas a ponto de ficar repetindo cacoetes ao invés de realmente ouvir o que se está dizendo. Então, e o que é pior, deixa eu dizer, muitas dessas pessoas que de alguma forma criticam o professor Olavo, porque ele fala palavrão, porque ele é agressivo, etc. Pessoas secretamente, né, leem os artigos do professor, aprendem com os artigos do professor, repetem e, digamos assim, parasitam a investigação do professor sem nunca citar a fonte, sem nunca dizer de onde veio, de onde é que você conheceu isso, não é? Quer dizer, é de uma desonestidade intelectual enorme, não é? Você come e depois cospe no prato. Bom, eu fico muito contente com o sucesso deste livro. O mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, porque é o sucesso de um livro que merece a vitrine, realmente. Ou seja, o professor Olavo, que durante tantos anos foi escondido, finalmente, né, a mídia, de uma forma geral, a muito contragosto, tem que admitir, né, não conseguiram escondê-lo. Então, é um fenômeno editorial extraordinário e eu aconselho para aqueles que quiserem conhecer a realidade, a leitura desse livro. E aqueles que quiserem mais ainda, quiserem aprender a pensar, se matriculem no Seminário de Filosofia. Muito bem. Algumas perguntas colocadas aqui pelos nossos internautas. Bom, várias delas eu já respondi sem citar os nomes de vocês, porque não... Eu queria que vocês entendessem o seguinte: se no meio, né, dessa minha colocação eu citei alguma coisa que era uma pergunta, não se sinta ofendido se eu respondi sua pergunta de tabela enquanto repreendia outras pessoas. Se a sua atitude com relação ao professor não é preconceituosa assim, não é com você que eu estou falando, tá bom? Tranquilo. O meu problema aqui é simplesmente esse fenômeno das pessoas não terem mais contato com a realidade. As pessoas imaginam as coisas e começam a viver a partir da imaginação delas, né? É impressionante isso. Você veja, por exemplo, um exemplo claríssimo foram os meus 2 programas ao vivo a respeito da missa de Paulo VI. As pessoas ainda hoje estão debatendo com a imaginação delas, né? Ou seja, tem um sujeito, né, que eu não sei se eu respondo o e-mail dele ou se eu simplesmente mando o endereço de um psiquiatra. Porque o sujeito precisa de um psiquiatra urgentemente, né? Porque ele ouve as coisas e começa a delirar na cabeça dele, debatendo com as 10.000 informações que ele leu em sei lá quantos sites, como se aquelas fossem minhas opiniões. Então, eu acho que as coisas são... Aqui, nós precisamos entender. Se nós queremos ser bons católicos, nós precisamos ter a virtude
de buscar a verdade. Ah, mas eu já tenho Santo Tomás de Aquino que já me dá toda a verdade. Santo Tomás de Aquino tem uma reflexão filosófica, teológica, válida, importante, extraordinária, é nosso grande doutor e maestro e mestre. Problema. Se Santo Tomás estivesse diante do mundo que nós estamos vivendo hoje, o que Santo Tomás estaria fazendo não é lendo os seus próprios livros, mas é pensando e refletindo a respeito do mundo atual. Por quê? Porque os instrumentos filosóficos da filosofia perene são válidos, mas são instrumentos. A gente precisa debruçar sobre o mundo real de hoje, porque infelizmente o mundo real no qual nós estamos é um mundo enlouquecido e nós precisamos de pessoas, não é, que reflitam, que nos ajudem a refletir, onde nós então, pessoalmente, tomaremos a responsabilidade da nossa própria filosofia. Ou seja, para vocês entenderem o que é filosofia, para quem não está acostumado ao que é filosofia. Filosofia é uma realidade onde ou você pessoalmente faz a investigação ou você não faz filosofia. É diferente de outras ciências. Você vê, por exemplo, a química. Quando você estuda a química, você não precisa ir ao laboratório fazer todas aquelas experiências para verificar se as experiências que os seus professores, mestres e os grandes químicos da história fizeram, se são todas experiências válidas. Você não precisa fazer aquilo pessoalmente. Basta você ver que foi uma coisa comprovada e os resultados daquela experiência química parecem que são válidos, então você aprende de experiências que os outros fizeram. Mas a filosofia ela não é assim. A filosofia, ou você faz a investigação pessoalmente, mesmo que conduzido e dialogando com grandes mestres do passado, ou você faz isso pessoalmente, ou você não faz filosofia, você jamais fez filosofia na sua vida, você simplesmente tem cultura filosófica. Mas ou você realmente reflete e com seus próprios dentes mastiga aquela questão, rói aquele osso, não é? Então você jamais fez filosofia. Esse é o problema. Então, é aqui que talvez as pessoas não estejam entendendo. As pessoas, quando eu indico o Olavo como professor de filosofia, as pessoas estão achando que eu estou indicando o Olavo como professor de catecismo, que são duas coisas bem diferentes. Numa você tem que fazer a sua própria investigação. O catecismo não, você tem que simplesmente acolher aquilo que é a tradição da igreja e que se quiser fazer um esforço teológico, aí tudo bem, aí já são outros 500. Né? Então, espero ter resolvido e, digamos assim, respondido às dúvidas de muitas pessoas. Aí você diz assim, não, mas eu não quero saber do Olavo de Carvalho porque eu li, não sei em que site, que o Olavo é astrólogo, que o Olavo é gnóstico, que o Olavo não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Será que você é tão infantil que não é capaz de distinguir um pensamento filosófico daquilo que é uma reflexão a respeito de outros pensamentos? Claro que o Olavo estudou muito pensadores, não é, como o René Guénon e Companhia Limitada, né? Estudou também a astrologia, sem dúvida nenhuma. Mas qual é a dificuldade de uma pessoa que está honestamente buscando a verdade, ter aberto essa porta, olhado, viu que ali tem alguma coisa boa para aprender, outras coisas não valem a pena, fechar a porta e dizer obrigado pelo que eu aprendi, né? De verdade. A coisa é muito simples. Né? E depois outra coisa, muitas pessoas não
tem a honestidade de acompanhar o professor Olavo no seu itinerário pessoal. Ou seja, nós estamos falando com um homem que está há décadas estudando filosofia. E qualquer pessoa que busca a verdade muda de opinião. Muda de opinião. E ele teve fases que ele mesmo, com toda tranquilidade, admite para os seus alunos. Fases que foram muito tristes na caminhada de busca da verdade, em que ele simplesmente entrou em becos sem saída. Mas becos sem saída, esses que ele abandonou. Não é? Mas os detratores fazem questão de ficar martelando. Veja, um dia ele já acreditou nisso, um dia ele já falou aquilo. Não é? Assim não dá para dialogar e não dá para realmente você indicar. Você não está precisando de um professor de filosofia, né? Você quer um professor só de catecismo. Então, tudo bem. Então, vá estudar catecismo. Ótimo. Né? Seja feliz. Mas não diga que você sabe filosofia. Tá? Então, é um pouco isto. Então, novamente, aconselho muito a leitura do livro do professor Olavo de Carvalho, né? Não somente leia você, dê de presente para outras pessoas o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, ou seja, o mínimo que você precisa saber para não estar fechado no seu mundinho e saber onde é que está a realidade das coisas. Uma vez que nós encontramos a verdade, sem dúvida alguma, nós católicos temos plena certeza de que a verdade jamais irá contradizer a nossa fé católica e aquilo que é o magistério da Igreja. Então, Deus abençoe você, né? Até a semana que vem, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.